Tem coisas que você às vezes nem percebeu que tem ou não sabe para que serve. E muitos são os exemplos. Por isso que estamos aqui e vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Olá amigos do canal PL, esse é o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Vamos citar aqui alguns itens que às vezes as pessoas acabam nem reparando que lá estão, né? Um deles, dando alguns exemplos, do Fusca, que é um dos carros mais queridos do Brasil, é o saco de bode. Já ouviu falar em saco de bode? Já viu aqueles Fuscas mais antigos, do final da década de 50, começo dos anos 60? Você já reparou que embaixo do painel tem uma espécie de garrafa, como se fosse uma garrafa de 600 de refrigerante? Pois é, aquilo lá não é nenhum enfeite, não. Aquilo lá tem uma função. E o apelido que existem cai naquela situação do vídeo anterior que nós falamos sobre muitos exemplos e muitas coisas que ganham apelido na nossa indústria. E aquela garrafinha, na verdade, ela serve para ser, ao ser pressionada, esguichar água no para-brisa. Os Fuscas mais novos, a imensa maioria, isso daí é feito, né, por uma bombinha que você pisa, que fica posicionada ali próximo à caixa de ar, ali no assoalho. Esses modelos mais antigos, ele vem com essa mangueira. Esses Fuscas mais antigos realmente têm particularidades, né? Esses Fuscas dos anos 60, atrás do para-choque, eles têm uma espécie de grelha, né? Uma gradinha dos dois lados, um pouco abaixo do farol, o famoso farol olho de boi, que também é um apelido. Essa grade também não está aí à toa, ela serve para ecoar melhor o som da buzina, que a buzina é posicionada dentro do paralama esquerdo, para quem não sabe, e a grade fica ali próxima à buzina, fazendo com que o som se dissipe de maneira melhor. E para não ficar desparcerado, a do lado direito é somente estética. Nos anos 60, muitas particularidades. O Cinca Chambord, que também estava presente no nosso último vídeo sobre apelidos, né? Essa linha Cinca, ela possui uma alavanca no painel que era para você regular o avanço um pouco mais avançado, atrasar um pouco mais. Isso você podia fazer de acordo com a variação da qualidade de gasolina. Às vezes uma gasolina que alterasse um pouco o funcionamento do motor, você avançava ou atrasava o ponto de ignição. Uma característica muito interessante que não vemos mais nos carros nem nos anos 70 e que depois do Cinca Chambord, o Cinca Esplanada, que depois virou Chrysler, né, também tinham essa alavanca que as pessoas às vezes batem o olho, não sabem para que serve. Era para regular o ajuste manual do distribuidor. Bem interessante, hein? Ainda nessa pegada dos anos 60, quem já viu um Renault Gordini notou que o para-choque frontal tem um formato quadrado ali. Ali não é nenhum porta-malas nem nada, ali é simplesmente o compartimento onde fica alojado o step. Quando você vai retirar o step, inclusive, o carro fica parecendo que está com a língua de fora. Um lugar curioso e que é uma característica interessante, porque não precisava tirar as bagagens, eventualmente, do porta-malas que fica na frente, né? O Renault Gordini é um carro que possuía o porta-malas na frente e o motor atrás. Para quem não sabe, um dos apelidos dele também era rabo quente, porque o motor ficava atrás. Motor Renault refrigerado a água. Esse motor, inclusive, equipou os primeiros Ford Corcel. O PQP, né, aquela alça PQP, acho que já até veio parar aqui nas nossas listas como um item que está desaparecendo dos carros, né? Você vê muitos carros novos que não possuem mais esse item. Mas você já notou que esses PQP nos carros, geralmente ele tem uma espécie de gancho, uma alça que fica na parte superior? Você já se perguntou para que serve isso? Isso é para pendurar cabide, é isso mesmo. Às vezes você vai pegar um terno na lavanderia, você pendura o cabide ali com o auxílio desse gancho, a roupa vai ficar devidamente fixada. Então esses ganchos que nós vemos nos PQPs dos veículos são para fixar melhor os cabides. Você já notou em alguns carros dos anos 90 para cá
vamos usar o Vectra como exemplo, que tem uma tampinha, uma bolinha no para-choque. Alguns carros essa tampa é em formato retangular. Essa tampa esconde uma rosca que, se o carro por acaso vier a quebrar e tiver que ser rebocado, você tira essa tampa, no porta-malas junto ao step e o macaco fica um gancho, que na ponta desse gancho ele tem uma rosca, que é a rosca que é um parafuso, né, que vai rosquear ali naquele buraco da frente, ou seja, aquela tampinha é para você tirar numa eventual situação que precise, para poder rosquear o gancho de reboque. Vários carros têm essa característica, tanto na frente quanto na traseira. É uma solução bem legal e que muitas pessoas, eu acho, que já tiveram que rebocar o carro em alguma situação e o carro tinha esse recurso, acabaram nem usando porque nunca perceberam esse detalhe. Olha, se você já teve uma EcoSport e nunca percebeu que existia um porta-trecos embaixo do assento do banco do passageiro, você deve estar agora se perguntando como nunca percebi. Pois é, o Ford EcoSport, assim como muitos outros carros, possuem embaixo do assento do banco do passageiro um porta-trecos. No caso do Fox, que foi lançado com essa proposta de trazer diversos porta-objetos, não era o assento que levantava, mas tinha uma espécie de gaveta embaixo do banco. A gaveta era mais visível. No caso do EcoSport, muitas pessoas não sabem que tem esse item, esse esconderijo, vamos dizer assim. O Fox, inclusive, tinha várias ideias interessantes. Além disso, aquele sistema de rebatimento do banco teve uma polêmica na época, lembra disso? Que um cara teve o seu dedo decepado e foi identificado que realmente havia um erro de projeto que poderia ser fatal para as mãos. E isso foi motivo até de uma correção que foi realizada na época. Uma vez um colega meu tinha uma picape Corsa e ele comentou comigo: poxa vida, toda vez que eu quero acionar a luz de teto, eu tenho que abrir a porta, porque daí a luz de teto acende. Eu resolvi a vida dele, porque na verdade os GMs, para você acionar a luz de teto, você tem que puxar a chave do farol. Não sei se hoje em dia é assim, mas até os Corsas aí realmente era dessa maneira. Os carros que tem aquela chave ali no painel. Desde o Chevette, inclusive, é assim. Você puxa o botão para trás e dessa maneira é feito o acionamento da luz de teto. Astra, Vectra, todos eles. Aquelas luzes que tem os acionamentos para os passageiros individualmente, elas se apagam quando você acende a principal. É uma luminária. A do Vectra assim, ela é dividida em 3 compartimentos, a luz principal e as outras 2 luzes auxiliares, que são acionadas pelos botões que tem ali. A luz principal só pode ser acionada puxando a chave de farol para trás. Muita gente acaba só usando a auxiliar porque não sabe que para acionar a principal é só puxar. Inclusive meu amigo Murilo, que adquiriu um Jetta agora, ele estava tentando descobrir como que ele acionava o farol de milha do carro, ou farol de neblina, como queiram dizer. E ele estava procurando ali o botão e não encontrava o botão. Eu falei para ele: olha, na Volkswagen também é assim, mas não para luz de teto. Esse recurso de puxar o botão é usado na Volkswagen para acionamento do farol de neblina. Então, quando você aciona o farol de um carro que tem esse item, obviamente, né? Ao acionar a lanterna, se você puxar o botão para trás em um estágio, você vai acionar o farol de neblina. Se o carro tiver farol de neblina traseiro, se você puxar mais uma vez, vai ser acionado o segundo estágio e aí vai acionar a luz de trás. Às vezes você vê Gol G3 com o botão do farol de milha no console central, junto dos botões do vidro elétrico e pisca-alerta e tudo mais. É adaptado. Quando se adapta a farol de milha em Gol, que é muito comum, eles colocam o botão ali, porque os kits que vendem no Mercado Livre vêm com esse botão no padrão dos botões do console para o farol de neblina. Mas o Gol G3, quando o farol de neblina é original, ele vem no mesmo esquema do Jetta aí que eu falei. É o botão do farol e você puxa. Inclusive o botão do farol que tem esse recurso do neblina, ele vai ter o emblema do neblina ali do lado direito. Então fica ligado. Quem já viu o interior de uma Paraty GLS, um Gol GTS aí, já notou que tem uma grade bem abaixo, né, do quebra-vento. Essa grade é para
e desembaçar o quebra-vento, né? É para desembaçar aquilo ali, para você visualizar o retrovisor de maneira mais eficiente. Eu confesso que não deve funcionar muito bem, porque no meu caso do meu carro, quando você liga o ventilador, não sai muito vento ali. Mas o fato é que todo carro tem isso. Você pode notar que tem os difusores de ar laterais nas extremidades do painel e geralmente sempre próximo ali fica um difusor menor de foco fixo, sempre apontado para o vidro na região próxima onde você visualiza o retrovisor. É para desembaçar o vidro em caso de dia de chuva, que o vidro possa vir a embaçar. É um sistema que eu acho que não é tão eficiente em alguns modelos específicos, mas aquele difusor extra que fica no painel tem essa função. Agora, uma outra que aí sim eu acho que é mais interessante, no caso citando o Vectra mais uma vez, mas o Astra, Ômega, eles têm esse recurso. É para desembaçar o espelho do retrovisor. Esse desembaçador do retrovisor é acionado juntamente com o desembaçador do vidro traseiro. Então, ao acionar o desembaçador traseiro, automaticamente você aciona também os desembaçadores dos espelhos retrovisores. Obviamente, se tiver esse item, né? Essas particularidades dos espelhos realmente são bem interessantes. Quando o espelho retrovisor do teto não tem aquela regulagem dia e noite, às vezes a pessoa pode pensar que não tem essa regulagem, que ele é fixo. Na verdade não é. Tem espelhos que são fotocrômicos ou fotocromáticos, que possuem um sensor junto ao espelho, e quando um carro dá um farol mais alto na sua traseira, geralmente à noite, ele automaticamente identifica esse excesso de luminosidade e ele diminui, ele escurece o espelho, evitando que você fique ofuscado. Então, se o seu espelho não tiver essa posição de dia e noite manual, é porque ele é fotocrômico, né? Eu acho que carros que não têm a posição dia e noite são carros mais velhos, carros dos anos 70, por aí. Mas os carros dos anos 80, geralmente todos eles, né, com exceção dos pé de boi, eles traziam já essa posição dia e noite. Nos anos 90, que modelos de maior luxo, como o Ômega, Vectra, começaram a sair com retrovisores fotocrômicos. O Monza também realmente saiu já com esse item. O Vectra realmente é um carro que já passou aqui pela nossa garagem, e ele tem um detalhe também que ele tem a abertura elétrica do porta-malas e muitas pessoas não sabem por onde acionar, porque na chave geralmente tem o botão para você acionar o porta-malas para ele abrir. Mas no caso do Vectra também tem um botão bem embaixo do painel aqui, ó, bem próximo à alavanca que abre o capô. Bem interessante também esse item. Agora um outro item que eu nunca vi nem foto. Eu vi uma foto uma vez, tentei encontrar para poder ilustrar esse vídeo, não encontrei. Só quem tem o carro vai poder ver. No caso do Verona, ele tinha um alojamento para luz, uma luz de carpete, uma luz de assoalho para iluminar o chão do carro. Esse item eu acho que era usado na Europa e para cá eu acho que não teve, ou somente os Escorts XR3 conversíveis tiveram. Mas se você tem um Escort, você vai ver no tabelier lá embaixo, próximo à alavanca, perdão, eu tô confundindo, no caso do Escort, a alavanca para abrir o capô fica embaixo da coluna de direção. Mais próximo ali, onde fica a alavanca para abrir o capô dos carros, de maioria dos carros, ali tem um quadrado vazio que é um compartimento para luz, igual aquelas luzes universal de teto do Chevette, a luz de porta-mala. Então existe um compartimento, existe uma predisposição para esse tipo de iluminação original no tabelier do Verona e também no tabelier do Escort. Não sei se o Apollo tem. É para ter, porque apesar do painel do Apollo ser diferente na parte de cima, a parte de baixo é basicamente igual. Eu já fiz um vídeo aqui de coisas que não tem muita utilidade também nos carros. Compensa você dar uma olhada nesse vídeo porque tá bem legal. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau.